Olá pessoal, vamos continuar aí o tópico de derivada, né? Agora falando mais um pouco sobre a regra da cadeia, né? Eu já compartilhei um vídeo aí com o assunto de forma mais completa, né? Vou reforçar aqui esse assunto, né? Porque é uma das regras de derivação mais difíceis que tem aí no curso de cálculo 1, né? Realmente é a mais difícil, é o que eu vejo aí quando corrijo as provas, é o que vocês mais erram, né? Sempre fica faltando derivar alguma coisa, né? Sempre fica faltando derivar alguma coisa, alguma função, né? Então, é um troço que vocês têm que praticar muito mesmo. Então, vocês façam diversos exercícios, tá? Tem que fazer muito exercício, porque é muito fácil de errar, né? Tem que fazer com muita calma, né? Derivando, ver se derivou tudo que derivou, chegou ao final do exercício, né? Volta do início, ver se está tudo direitinho, né? É realmente bem complicado, tá? Vamos passar aqui para o slide, tentar ser rápido, né? Aqui de novo reforçando, né? Vamos supor aqui que eu queira derivar uma função t maiúsculo de x, né? Aqui é x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, né? Como está ao quadrado aqui só, né? Esse é o quadrado aqui. Você pode expandir isso aqui, né? A função x ao quadrado menos 1 vezes a função x ao quadrado menos 1, como está aqui. Feito isso, você pode aplicar a regra do produto, né? Uma forma de você fugir da aplicação da regra da cadeia nesse caso. Mas se fosse, por exemplo, elevado a 200, né? Seria complicado fugir da regra da cadeia, né? Então, é só para a gente ver aí como é que se relaciona a regra da cadeia, né? Porque tem que dar o mesmo resultado, tá? Que tem que dar aqui quando a gente faz a derivada pela regra do produto. Então, ó, você, né, não vai ser coincidência, né? Tem que dar o mesmo resultado, né? Então, derivada de t com relação a x, ou nessa notação aqui, né, dt dx, né, com relação à variável x, derivada da azul vezes a vermelha, mais a azul vezes a derivada da vermelha, você vai chegar nisso aqui, né, aplicação da regra do produto aí. 2x vezes 2x ao quadrado menos 1. Já coloquei de propósito de cores diferentes, porque é o que vai aparecer mais para frente, tá? Mas você pode perceber que esse 2 veio aqui para frente, né? Que é o que está aqui, esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui. E esse 2x na cor laranja é a derivada disso aqui de dentro. Tá? Derivada de x ao quadrado menos 1 é 2x. Né? Então aqui em laranja seria para a gente a nossa função u ao quadrado. U ao quadrado é o quê? Seria esse x ao quadrado menos 1 para a gente é o u, certo? Vamos fazer uma composição de função, né? Então, u ao quadrado e o g de x tem que ser, né, o u no caso, tem que ser o x ao quadrado menos 1, para a gente voltar na nossa função, né, de tal forma que o t seja dado por f de g de x, né, notação de composta de funções. Né. Então, para eu ter o t de x, né, tem que fazer f de g de x. No caso, o f está escrito como u ao quadrado e o g está escrito como x ao quadrado menos 1. Né. Quando você compõe essas duas funções, você volta no t. Ou nessa outra notação. Quem não viu isso aí no ensino médio vai ter que dar uma relembrada, né? Porque são notações lá do ensino médio, né? Dá uma relembrada aí, né? Quem tiver com dificuldade aí com essas notações, né? Dá uma relembrada. E eu percebo aqui, ó, que a função f eu sei derivar, né? Simplesmente, se eu precisar derivar isso aqui, né? Como é que é a derivada disso? 2u, né? Regra da potência, comum, né? E a derivada da g, eu também sei fazer. Derivada disso aqui, 2x. Né? É tranquilo, né? Então, em separado, eu sei derivar cada uma dessas funções. Então, é esse que é o objetivo aí da regra da cadeia, né? Tá vendo? dy com relação a u. Ou derivada de g com relação a u. Né? Também é a mesma coisa, né? Que o g pra gente é o u. Né? Então, dg du é a mesma coisa. Ou aqui também, dfzinho dx. Né? Ou essa outra notação, f', ou g', né? Tem várias notações aí que vocês têm que se acostumar, tá? É muita letra mesmo, não tem jeito, mas tenta se acostumar, né? Então, f' ou df dx ou du dx, eu pego a função u e derivo em relação a x, que agora a variável independente é x, né, para u, e aqui a variável independente para y ou para f, né, é o u, né? Então, o u é variável independente, 2u é derivado. Aqui no caso o x é independente, então 2x é a derivada disso aqui, tá? Façam com calma isso aí no rascunho, nas suas anotações, né? Tentem buscar uma maneira de lembrar dessas coisas, tá? Tá vendo? Combinando essas duas funções aí, ó, se eu pegar a dy du e multiplicar por du dx, dá exatamente
o que a gente obteve lá na regra do produto, né? Ou seja, então, não é uma coincidência eu pegar a derivada da g com relação a u e multiplicar pela derivada da f da fzinho com relação a x, né? Não é coincidência, tá vendo? E tem até um formato fácil para você lembrar disso, ó. Você olhar para essa expressão aqui, ó, esses caras aqui, né? Tá vendo? São iguais, du e du aqui, tá vendo? É como se, você pode lembrar assim, como se cancelasse, né? Para você lembrar dessa regra da cadeia, tá? Eles não vão se cancelar, claro, isso é uma anotação, mas você lembra disso aí como dy du, o cara que vai aparecer aqui é o du dx, né? Se aqui é dy du, o cara que vai aparecer aqui tem que ser o du, aí depois você vai ver qual que é a variável independente do seu exercício, da sua função, que é o x, né? Então du dx tem que aparecer aqui. Aí você lembra sempre que tem que, é como se cancelasse para estar de forma correta isso aí, tá? Tá vendo? Aí você retorna lá no que a gente obteve com a regra do produto. Ou seja, você pode lembrar também como essa forma aqui também, ó. Derivada da função mais interna. Quem que é a função mais interna? X ao quadrado menos 1. A derivada disso aí é 2x. E a derivada agora da função externa, que é alguma coisa ao quadrado, que a gente sabe que é 2 vezes alguma coisa elevado a 1. Né? A gente já sabe derivar essas coisas separadas. Então, no fim das contas, é a derivada da função mais interna, que está aqui, vezes a derivada da função mais externa, que está aqui. Tá? A função interna e a função externa. Você pode lembrar assim também. Né? Tem várias formas de lembrar dessa regra da cadeia, de aplicar ela. Né? Isso aí só vai pegar fazendo muito exercício. Tá? Ou essa outra forma aqui também, que vai ser interessante para um exercício que eu vou deixar para casa para vocês. Tá? T' de x é igual, né, é o derivar a composição dessas funções aí, fg. Né? Ou nessa outra notação, que no fundo vai ser isso aqui. Ó. A derivada da f, né, de g de x, vezes a derivada de g de x. Derivada da função interna vezes a derivada da função externa. Aqui está a externa e aqui está a interna, certo? Tenta lembrar assim, a derivada da externa vezes a derivada da interna, tá? Acho que vai ser mais interessante. Aqui, ó, também a gente tem essas extensões aí para funções trigonométricas, né? Função seno de x a gente sabe derivada, a cosseno de x. Mas e se for seno de x ao quadrado, né? Ou então seno de exponencial de x? Isso a gente não sabe derivar ao não ser utilizando a regra da cadeia, né? Então é como se aqui esse exponencial de x fosse o nosso u, tá certo? Então vai fazer a mesma coisa utilizando essa notação aí de Leibniz, né? Derivada de y com relação a u, né? Então, derivada de seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de u com relação a x. Aí, quem que é a função u? Né? Vai ficar assim, né? du dx. Se for aqui o exponencial de x, então vai ser e de x aqui no lugar da du dx. Tá? A gente vai fazer exemplo, né? Mas se você lembrar nesse formato aqui, eu acho bem interessante, tá? Derivada de seno de uma função é a derivada do seno dessa função, que é cosseno dessa função, vezes a derivada dessa função, tá? Tranquilo? Então é como se o seno, né? Seno de f de x. O seno é a função mais externa e o f de x é a função mais interna. Derivada da função mais externa, que é a derivada do seno, você sabe que é cosseno. Então, a derivada da externa é cosseno e a derivada da interna vai ficar f' de x, porque vai depender de quem que é f, né? A gente vai só fazendo exemplo para a gente lembrar dessas coisas, tá? E aqui agora a regra da potência generalizada, né? Tá vendo? Y igual a g de x elevado a n. Na regra que a gente viu era x elevado a n, né? X, a função x. Agora não precisa ser exclusivamente x, né? Pode ser qualquer função, pode ser e de x ao quadrado agora, pode ser o que mais? Seno de x elevado a 200. Pode ser qualquer função agora. Esse g de x é qualquer função, tá? Por isso que é a regra da potência generalizada o nome. E aí fica também explícito, tá vendo? Que o g de x é a mais interna e o colchete n é a mais externa, né? G de x é a interna e o colchete elevado a n é a mais externa, tá? Então, de novo, como é que você vai fazer isso? Derivada de y com relação a u, que a gente sabe fazer, né, que seria a derivada da externa, né?
Esse n vem aqui para frente, eu estou aplicando a regra da potência comum, né? N vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada da função mais interna. Aí vai depender de quem que é a g, né? Ou aqui nessa notação, tá vendo? Derivada da g vezes a derivada da mais externa, tá? Coloquem isso aí nas anotações de vocês, tá? É interessante ter isso aí. Com a prática, vocês vão fazer direto isso aqui. Mas uma coisa que eu vejo aí nas provas é que a maioria, né, esquece desse cara aqui, ó. Esquece dessa derivada aqui. Ou então faz ela com algum errinho, tá? Esquece disso aqui, ó. A maioria esquece isso aí, dá 1, né? Mas tem que tomar cuidado com isso aí, né? Por isso que eu falo, faz o exercício, volta desde o início, repete, vê se fez tudo direitinho, faz com calma, tá? Quando tem que aplicar a regra da cadeia, você tem que fazer com calma o exercício. Aí, vamos ver esse exemplo. A regra da potência generalizada que a gente vai aplicar aí, né? Então aí, ó, y igual a x ao cubo menos 1, né? Vou colocar ela aqui. X ao cubo menos 1 elevado a 100, né? É como se essa função aqui de dentro, né, fosse o nosso u, né? X ao cubo menos 1 nessa cor diferente aí é o nosso u, tá certo? Então, no fundo é como se eu tivesse y igual a u elevado a 100, né? Então, como é que eu faço a derivada de y? Derivada de y com relação a x é a derivada de y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x, né? Derivada de y com relação a u, quanto que é? É só você pegar isso aqui e aplicar a regra da potência que a gente já conhece. 100 vezes u elevado a 99. E a derivada de u com relação a x? U é esse cara aqui, que vai dar 3x ao quadrado, né? Derivada de menos 1 é zero. Então, dá 3x ao quadrado só, ou 300x ao quadrado vezes u elevado a 99. Né? Muita gente esquece disso aqui, ó. Esquece isso aqui, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Voltando aí para a variável x, né? Então, fica 300x ao quadrado vezes u, x ao cubo menos 1, elevado a 99. Tá aí. Essa é a solução, tá? Então, de novo, toma cuidado, né? Faz com calma, para não esquecer nenhuma derivada de nenhuma parte que tem que derivar aí, tá? O próximo exercício, ó, já um pouco mais complicado, né? Exponencial de 3x ao cubo vezes tangente. Então, você tem aqui, ó o que você tem aí, né? Você tem aqui uma função e aqui você tem outra função. As duas funções, né, é um produto de duas funções, a f aqui pra gente, né? Então, quando é um produto de duas funções, a gente sabe que tem que aplicar a regra do produto. Então, além de ter que aplicar a regra da cadeia, né, você vai ter que aplicar a regra do produto. E você vai precisar da derivada dessa daqui e da derivada dessa aqui. Aí você já percebe que exponencial de 3x ao cubo, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Tangente desse argumento todo aqui, vai ter que aplicar a regra da cadeia também. Então, tem que aplicar a regra da cadeia em cada parcela, né? Vou colocar aqui no quadro que é melhor. Então, ó, primeiro vou aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada disso aí é a derivada de exponencial, peraí, 3x ao cubo. Vou ter que derivar isso aqui e multiplicar pela segunda. Tangente x sobre 5 mais π, mais exponencial de 3x ao cubo vezes a derivada dessa tangente toda aí. Certo? Eu coloquei isso, apliquei só a regra do produto, mas ainda não derivei nada, né? Vamos dizer assim, né? Agora eu vou ter que derivar isso aqui e isso aqui. Aí acabou o exercício, tá? Para derivar isso aqui, né? Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia para esse caso aqui, ó, exponencial de u de x. Então, como é que é a derivada disso aqui? É a própria exponencial vezes a derivada de u, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Então, vou ter que repetir a exponencial 3x ao cubo vezes a derivada de u. Quem que é a derivada de u? É 9x ao quadrado, não é isso? Vezes, aí repete essa tangente toda aí.
mais, repete aqui a exponencial, né? Ou 3, vezes agora a derivada da tangente. Derivada da tangente. É como se a gente tivesse com isso aqui, né? Tangente de u de x. Derivada de tangente, a gente sabe que é secante ao quadrado. E a derivada de u de x, né? U de x é x elevado a 5 sobre 5 mais π. Derivada disso aqui, quanto que é? X elevado a 4, né? Então, vou colocar aqui direto, tá? Derivada de tangente é secante ao quadrado disso tudo aqui, repetido, tá? Vezes a derivada da mais interna. Derivada disso aqui é x elevado a 4. Pronto, tá aí. Essa aí é a derivada dessa função toda aqui, desse produto dessas duas funções, tá? Tá aí a derivada. Né? Refaçam isso aí com calma, né? Talvez, eu sei que talvez muita gente não vai ter entendido os passos aí, mas faz com mais calma. Faz, sei lá, em 5 passos isso aqui. Faz com calma, tá? O resultado tem que dar esse aqui. Né? Você pode dar uma simplificada aqui para ficar mais bonitinho, mas esse é o resultado, tá? Daí você também, esse negócio fica mais difícil, né? Mas se entender a aplicação da regra da cadeia para esses dois exercícios que a gente já fez, vai entender para esse aqui, né? Que é aplicar a regra da cadeia diversas vezes, né? Em alguns casos você tem que fazer isso, né? Como é o caso, né? Vou passar aqui direto para o exercício, que é mais fácil de entender com o exercício, tá? Tá vendo? Você tem aí exponencial de seno de x ao cubo, né? Então, para essa função aqui, para derivar isso aqui, você já vai ter que aplicar a regra da cadeia, né? Porque é exponencial, né, de u de x, né? Exponencial de u de x vai ter que aplicar a regra da cadeia, não tem jeito, né? Você tem aí exponencial de u de x. U de x é esse troço aqui todo no expoente. Só que no expoente você percebe que tem seno de x ao cubo. Então você já tem um seno de um v de x também aí, né? Vai ter que aplicar a regra da cadeia também para ele. Então você vai ter que aplicar a regra da cadeia duas vezes, tá? É isso que esse slide anterior dizia, tá? Se a aplicação da regra da cadeia de várias vezes. E você aplica isso quantas vezes forem necessárias para derivar o que você está querendo derivar, né? Então, voltando aqui para o quadro, ó, como é que a gente faz isso? Então, primeiro passo, a derivada disso aí, né? Derivada de u é a própria exponencial disso aí tudo, seno de x ao cubo mais 2x elevado a 5 vezes a derivada desse expoente. Né? Vou deixar aqui o símbolo para dizer que ainda vai ser derivado. Né? Então, o primeiro passo foi feito. Repito esse troço aí todo. Esse exponencial todo aí, né? Mais 2x elevado a 5, vezes agora essa derivada aí, né? Aqui você vai ter que aplicar a regra da potência da cadeia novamente. Aqui é a regra da potência comum, né? Aí como é que vai ficar? Derivada de seno de x ao cubo, quanto que dá isso? Né? Derivada de seno é cosseno de x ao cubo vezes a derivada da mais interna aí, que dá 3x ao quadrado, tá certo? Né? Vezes a derivada de x ao cubo. Né? Então, vai dar 3x ao quadrado, né? Então, aqui vai dar, ó, 6, né? X ao quadrado vezes cosseno de x ao cubo, vou colocar aqui um colchete, mais 10x elevado a 4. Aí o resultado da derivada, tá? Dessa função toda aqui. Então, teve que se aplicar a regra da cadeia duas vezes, tá? Em sequência. Então, tentem fazer vários exercícios aí, né, para praticar isso. Realmente começa a ficar complicado, quando começa a ter que combinar regra da cadeia várias vezes com outras regras do quociente ou do produto, né? O negócio começa a ficar complicado, mas e só com a prática vocês vão achar isso tranquilo de fazer, tá? Aí, por que essa regra da cadeia dá certo dessa forma, né? Derivada da externa vezes a derivada da interna? Por que é isso que é a fórmula da regra da cadeia, vamos dizer assim? Para ver isso, você vai ter que aplicar a definição de derivada para uma composição de duas funções, primeiramente, né?
que aplicando a definição fica escrito nesse formato. Aí uma forma não muito rigorosa de demonstrar isso, né, é multiplicar por esse termo aqui em vermelho, né? Por que não é muito rigoroso? Porque eu estou forçando que g de x mais h menos g de x tem que ser diferente de zero, né? Se for igual a zero, a gente não pode fazer isso. Então a gente acaba forçando isso aí, né? E aqui, fazendo essa rearrumação aqui, ó, você vai ter essa parcela agora em azul, que quando h tende para zero, né, quando você aplicar a propriedade limite, quando h tende para zero, isso aí vai tender para g' de x, né, ou seja, já é a derivada da função mais interna. Aí, continuando esse espaço aqui, fazendo uma mudança de variável nesse termo aqui, né, você consegue verificar que aparece aqui a derivada da f de g de x, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma forma de você mostrar isso, tá? Sai justamente da definição da derivada, né? Por isso que dá a derivada da interna vezes a derivada da externa, né? E aqui um exercício que vai ficar aí para casa para vocês, tá? Eu quero achar a função f maiúscula, a derivada da função f maiúscula, né, no ponto zero. Quero saber o valor dela. Já está aqui a solução, ó, tem que dar 8 isso aí. Vocês vão ter que ver, tem que chegar nessa conta para ver como é que dá 8 isso aí, né? E a f zona é isso aqui, ó. Fzão é g de g de g de x, uma composição aí de função, né? E onde o g de zero é zero e a derivada do g no ponto zero é 2. Então, com essas duas informações aqui, vocês vão conseguir derivar isso aqui, né? Vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui várias vezes, né? Para poder obter o valor da derivada no ponto zero, que dá 8. Então, tentem fazer aí, né? Na próxima aula a gente pode ver, né? Quem não conseguir, né? Mas tentem fazer essa conta aí, tá? Sim, não dá muito trabalho não, né? Só você treinar essa aplicação da regra da cadeia várias vezes. Vai ter que aplicar a regra da cadeia várias vezes. Tá vendo? A mais interna, olhando para cá, quem que é a mais interna? Essa daqui, né? Aí você vai fazer a derivada com essa aqui sendo a mais interna a primeira vez. Depois, essa aqui vai ser a mais interna, né? Então, vai ter que aplicar 2 vezes aí a regra da cadeia. 3 vezes, né, a regra da cadeia. Tentem fazer aí com calma isso em casa. Próxima aula a gente faz mais exemplos aí de regra da cadeia, tá? Até mais.